hino 193. Como os irmãos sabem, hoje nós temos a continuidade da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, com a lição 6, de 6 de maio de 2018, acontecendo hoje. Ética cristã e suicídio será o tema de hoje do nosso culto. E vamos louvar o Senhor nesse momento com o hino 193. Glória a Deus. Amém? Vamos pedir o nosso pastor para nos ajudar ali. Eu estou sem a harpa aqui, se colocar ali, muito bem, agora melhorou. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Estamos aguardando a vinda de Jesus. Precisamos estar preparados para esse grande dia. O hino agora é 96. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. 96. Deixe penetrar a luz. Se ao inimigo dessa altura, se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder,
a tua fé é fraca no Senhor e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador traz a luz do céu, divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa se alegre fores a mansão sem par, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Glória a Deus. Um hino à escolha da igreja, os irmãos, 141. 141. Vamos abrir o nosso coração. Nós sabemos que Glória a hoje, Deus. terça-feira, é um dia de trabalho. Às vezes a gente está um pouco cansado, mas vamos deixar nosso cansaço lá fora, a nossa tristeza, e vamos cultuar o Senhor com o melhor que nós temos nesta noite. Amém? Vamos louvar o Senhor então com 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste
sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Os objetivos hoje da nossa lição, quero agradecer as nossas cantoras, obreiras do Senhor, nosso pastor, os irmãos que contribuíram no louvor. O objetivo geral da nossa lição hoje é apresentar que o suicídio está na contramão da vontade de Deus para o crente. Temos os objetivos específicos. O primeiro é descrever o suicídio nas Escrituras e no mundo. 2, elencar os tipos de suicídio. 3, apontar os posicionamentos teológicos e éticos a respeito do suicídio. É um tema bem atual que nós vamos estudar no dia de hoje. Tá? Hoje é a Escola Bíblica Dominical. Gostaria de saber dos irmãos quantos trouxeram a sua revista. Ah, que gracinha, né? Muita gente, graças a Deus. Vamos fazer então a nossa leitura alternada. Os irmãos que não têm aí a sua revista, abra em 1 Samuel 31, capítulo, versos 1 até o 6. 1 Samuel 31, versos 1 ao 6. Amém? Vamos colocar em pé, vamos fazer essa leitura agora com força, né? Compassadamente, para que nós possamos ter um entendimento bom da palavra de Deus. Os irmãos encontraram? Os que estão usando a Bíblia já encontraram? Os que estão com a revista, todos já estão aguardando. Os irmãos que estão com a palavra. Irmãos, aqui é o lugar para a gente estudar a palavra de Deus. Nós vamos fazer tudo esperando uns aos outros para que nós possamos ter o melhor aproveitamento do estudo da palavra. Nós não podemos sair da escola bíblica dominical com dúvidas a respeito da palavra. Então, nesta noite, se você tiver alguma dúvida, o nosso professor de hoje está preparado para trabalhar com a igreja. Se ele tiver alguma dúvida, não é vergonhoso dizer que tem dúvida. Nós temos aqui os pastores, pastor Sebastião, a pastora Anelice, o pastor Ismael, né, que estão aqui prontos também para ajudar, para tirar as dúvidas, os obreiros da igreja. Então, se você tem dúvida, não fique envergonhado, tá? Pode levantar a mão e falar assim: eu tenho uma dúvida quanto a isso e eu quero tirar. Nós vamos sair daqui com toda a segurança possível do que diz a palavra de Deus. Amém? Então, vamos fazer a leitura nesta noite. Alternadamente, a irmã Eliane vai fazer
Paz do Senhor. Vamos ler o texto áureo. Eu vou ler o texto áureo e os irmãos lêem a verdade prática. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel 31, de 1 a 6. Eu vou ler o primeiro e os irmãos lêem o segundo e sucessivamente. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Nesse momento, nós já vamos aproveitar na apresentação da lição de hoje, convidar o nosso pastor para estar orando pelo nosso professor do dia, e nós vamos começar o estudo da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade de ouvir. Vou dizer para os irmãos, eu já li essa passagem várias vezes, mas nunca me atentei assim de preparar um estudo disso aqui. Eu nunca ouvi um estudo, há quase 50 anos de crente, nunca ouvi um estudo assim sobre suicídio, como essa lição está detalhando aqui. Eu acho que esse problema é porque está ficando grave. Tem muita gente se matando por aí, viu? E o trem está feio, a tal de depressão está matando muita gente. Vamos então orar e pedir a Deus assim: fala comigo essa noite, Senhor, fala comigo, pois eu sei que o irmão Mateus já colocou na presença de Deus, já orou, já apresentou, e o Senhor vai usar ele para falar conosco. Querido Deus, em nome de Jesus, teu amado Filho, nós estamos aqui, meu Deus, na tua casa, na tua santa presença, para te louvar, para te adorar, para glorificar o teu nome. Meu Deus, fala comigo nesta noite, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, uma mensagem tão gloriosa, uma mensagem que desperta, uma mensagem que fala da atualidade. Oh, meu Deus, livra a tua igreja deste mal, livra a tua igreja, Senhor, dessa ação demoníaca. Oh Deus, estende as tuas mãos e fala através do teu Filho a todos nós, em nome de Jesus, amém. Antes de passar aqui para o irmão Mateus, eu quero pedir aos irmãos, de pé como estão, para nós fazermos 1 minuto de silêncio. Faleceu hoje um campeão, um homem de Deus. Eu não conheci bem, mas quem conheceu, eu ouvi muito, falando muito dele lá, testemunhos bonitos do irmão Manuel. O irmão Manuel, enquanto ele teve saúde, ele frequentou aqui a igreja, os cultos, e segundo eu fiquei sabendo, um homem exemplar,
ensinou os filhos a servir a Deus e hoje ele foi sepultado. Então vamos fazer aqui, em honra a Deus e a ele, como um servo de Deus, 1 minuto de silêncio. Os irmãos concordam em fazer isso? Então vamos lá, começa agora. Amém, irmãos. A paz do Senhor, amados irmãos. É com muita alegria que eu saúdo vocês, porque vocês têm um espaço muito grande em meu coração, porque foi a igreja que me recebeu e na qual eu aceitei Jesus, e na qual Deus tem me abençoado constantemente em estar com vocês. A irmã Vilma falou que hoje nós estamos num espaço de aprendizado. É como fosse, e na verdade uma escola bíblica, na qual serão repetidas as práticas das escolas bíblicas dominicais convencionais. Então, sendo um espaço de aprendizado, eu quero rogar aos irmãos que não saiam daqui com nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida. O tema que vai ser tratado hoje, que é ética cristã e suicídio, é um tema delicado, é um tema do cotidiano, é um tema atual e que nós temos, enquanto igreja, que enfrentar. Mas para isso a gente tem que ter instrumentos suficientes, a gente tem que ter o conhecimento necessário, principalmente acerca do que dizem as Escrituras Sagradas e do que Deus pensa a respeito. A palavra ética, como a gente já teve a oportunidade de aprender nas lições anteriores, ela se refere a um padrão de conduta correta, conduta reta. E na verdade a nossa conduta é norteada sempre pela palavra de Deus, eu falo em relação aos crentes. Então o único padrão de conduta, ou seja, a única ética que jamais vai desaparecer é uma ética eterna, é a ética que vem da parte de Deus. Esta é eterna. E eu gostaria que os irmãos, Giovana, se você puder distribuir por gentileza, pegassem os papeizinhos que a Giovana vai distribuir, que tem referências bíblicas para que os irmãos pudessem ler. Essa é uma prática que vai incentivar a participação de vocês, mas eu preciso dos questionamentos, para que nós possamos sair daqui com aprendizado. Eu também preciso aprender com os irmãos. Eu não sou o dono da verdade, nenhum crente é dono da verdade. É a verdade que é dona do crente, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos servos da verdade. Pode passar. Irmãos, antes de entrar propriamente dito na revista, eu tomei o cuidado de dispor em slides o conteúdo da revista, porque eu imaginei que muitos irmãos não trariam a revista por ser terça-feira. Antes de entrar propriamente na revista, eu vou apresentar para os irmãos algumas personalidades. Este que está disposto ali é Chester Bennington. Ele era um cantor de rock, de uma banda famosa. Tinha muitos fãs e tinha muito dinheiro. Teoricamente, para o mundo, uma pessoa extremamente bem-sucedida. Entretanto, ele faleceu, se suicidou, na verdade, no dia 20 de julho de 2017. Pode passar, irmão. Essa é Marilyn Monroe. Os irmãos conhecem o rosto dela provavelmente. É uma figura notável. Tem uma foto dela que é marcante até hoje. Ela fez muito sucesso na década de 1950 e também no início dos anos 60. Ela faleceu, se suicidou no ano de 1962. Tinha tudo, tinha sucesso, tinha fama e tinha dinheiro.
Pode passar, irmão. E esse é o folhetim, o jornal do dia seguinte ao suicídio de Getúlio Vargas. Ele era o presidente da República do Brasil e ele foi um dos presidentes mais populares por causa das ações populistas dele. Ele tinha políticas voltadas às pessoas mais pobres e por isso o povo amava Getúlio Vargas. Entretanto, pressionado, ele resolveu se suicidar. Ele estava no cargo máximo da República, ele era um homem de sucesso e saibam, ele era um fazendeiro muito rico. Ele tinha muito dinheiro lá no Rio Grande do Sul, a terra dele. E ele faleceu, se suicidou em 24 de agosto de 1954. Pode passar, irmão. Então, o que eu tenho a perguntar para os irmãos é: o que leva alguém bem-sucedido perante o mundo, pessoas que, teoricamente, alcançaram um nível de sucesso muito grande, alcançaram o ápice humano, a se suicidarem, a tirarem a própria vida? Eu gostaria que os irmãos respondessem isso para mim. O que leva ao... Falta de Deus. A pessoa que não tem Deus tem um vazio muito grande. Algum irmão com alguma outra opinião? Então, uma pessoa, quando está encurralada, quando se vê sem saída, sem esperança, procura o suicídio. Sem conhecimento da palavra de Deus, a pessoa não dá conta de movimentar a vida que ele leva. Muito obrigado pelas opiniões. Pastor Ismael. Um dos motivos que leva a pessoa ao suicídio é aquela pessoa que espera só daqui nessa vida, ela não tem uma outra esperança. Para ela acabar as esperanças aqui, ela não tem outra esperança aí, ela vai tirar a sua própria vida. A opinião do pastor Ismael é muito pertinente também. A pessoa que não tem um alicerce bom, não tem uma pedra fundamental, não tem algo em que se firmar, firma suas expectativas em areia, e as expectativas se vão. E aí a pessoa acaba perdendo toda a esperança e todo o sentido da sua vida. E aí comete o suicídio. A falta de Deus, pastor Sebastião, isso, na minha opinião, é o principal. E sabe também porque existem muitos cristãos conhecedores da palavra de Deus e se suicidam. Bom, nem todos, prestem bastante atenção, nem todos os frequentadores da igreja têm vivido uma vida de intimidade com o Senhor. A salvação não é pela presença aqui no banco e sentar aqui no banco e levantar na hora do louvor, da adoração. A salvação é pela graça, mediante a fé. Se esta fé, se essa esperança se esvai, se a pessoa não tem essa fé, ela não consegue alcançar a graça de Deus. Isso é muito grave, mas é muito grave. Infelizmente, irmãos, não temos crianças aqui, né? Infelizmente, há ocasiões em que a gente ficou sabendo há pouco tempo de pastor, que infelizmente ceifou a própria vida sabendo das consequências. Se ele ceifou a própria vida sabendo das consequências, quer dizer que ele não cria mais na palavra que ele mesmo pregava. Isso é muito grave. A gente tem que tomar cuidado, a gente não tem só que examinar as escrituras, a gente tem que ter fé, que Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar por nossos pecados. Verdade, pastor, verdade. O microfone está indo para o senhor aí, para o senhor falar para os irmãos. A Bíblia diz que nem todos aqueles que diz Senhor, que chama Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Verdade. Pode passar, irmão. Bom, o primeiro tópico que a revista nos traz, isso aqui já é o conteúdo da revista, é o suicídio nas Escrituras e no mundo. No Antigo Testamento há 5 referências ao suicídio. A primeira delas é de Sansão. O irmão que tiver com o texto Juízes 16:30 prontinho aí, leia para a gente, por favor. Juízes 16:30. Se ninguém tiver aberto, por gentileza, alguém abra em Juízes. No livro de Juízes, 16:30, capítulo 16, versículo 30. É a finalização do...
Por favor. Vou esperar os irmãos encontrarem, né? Por gentileza. Amém? Ok? Pode ler. Ok. Então, diz assim a palavra de Deus. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Obrigado, irmão Aparecido. O primeiro caso de suicídio, conforme a revista, que é trazido na palavra de Deus, é o caso de Sansão. Sobre o caso de Sansão, eu vou tratar um pouquinho à frente. Eu gostaria que os irmãos, quem tiver preparado aí, leia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, os versículos de 1 a 5. Os irmãos podem abrir aí também. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte de Boa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquisuá, filho de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros os alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Obrigado, irmão Edivaldo. Irmãos, os papeizinhos que foram entregues aos irmãos, se por gentileza vocês puderem deixar preparadinho para a gente dar seguimento, é só abrir no livro, no texto, que... Irmãos, o caso de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi um rei aclamado, foi um rei pedido e desejado pelo povo de Israel. E ele agiu por algum tempo conforme a vontade do Senhor. Entretanto, em certo momento, ele se afastou da vontade do Senhor, desobedecendo. Nesse momento, a unção foi retirada de Saul e foi dada a Davi. E a partir daí, Saul foi numa decrescente, Saul foi se entregando a práticas, inclusive do ocultismo, coisas que não agradaram ao Senhor. E quando ele se viu nessa batalha, no meio da guerra, na peleja, ele viu os seus 3 filhos perecerem, ele viu os seus 3 filhos morrerem, sabendo já de todas as coisas que iam cair sobre ele e da fúria dos inimigos, ele resolveu tirar a sua própria vida e falou para o seu escudeiro: olha, tira a minha vida, crava a sua espada em mim. Mas o escudeiro dele temeu e não o fez. Então Saul, ele mesmo, ceifou a sua própria vida, cravando a espada em si, ou se jogando em cima da espada, como está descrito na palavra de Deus. Ele é o segundo caso de suicídio. Na sequência, o texto já nos mostra que o escudeiro dele, ou pajem de armas, como está na revista, fez o mesmo. Vendo que Saul havia morrido, ele se jogou também em cima da espada. Eu gostaria que o irmão que tiver preparado, 2 Samuel 17, 23, por gentileza, lesse. É 31. Esse é o caso de Aitofel. Aitofel era um conselheiro do rei Absalão. Exatamente. E nesse... Ele traiu Davi.
E ele havia aconselhado Absalão, e Absalão não respeitou o conselho dele e resolveu não dar ouvidos ao conselho dele. Ele se sentiu muito decepcionado, ele se sentiu inútil, voltou para a sua terra. Prestem atenção nisso, ele começou a resolver as coisas que ele tinha deixado por resolver, e aí ele tirou a própria vida, por causa da decepção. O próximo caso, que a palavra de Deus nos traz, é o caso do rei Zinri, ou Zinri, que está em 1 Reis, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos de 15 a 18. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Ziri 7 dias em Tisã, e o povo estava acampado em Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Ziri conquistou contra o rei e o matou, pelo que todo o Israel, no mesmo dia do arraial, constituiu rei sobre Israel, e Ori condenado do século. Subiu Ori de Gibeton, e todo Israel com ele, e sitiaram Tisã. Vendo Ziri que a cidade era tomada, foi ao castelo da casa do rei, e queimou sobre si e morreu. Obrigado, pastora. O caso do rei Zinri, ou Zinri, é um caso bem interessante. Ele foi rei por 7 dias. Ele deu um golpe e não foi aceito o golpe dele. Então os exércitos, que eram fiéis ao rei anterior, foram de encontro a ele, e na cidade em que ele estava, ele se sentiu acuado, ele viu que não havia saída. Foi o que o irmão falou: não tem saída. Então ele resolveu tirar a própria vida. Foi um reinado curto, reinado de 7 anos. Em relação a Sansão, eu falei que Sansão, 7 dias. 7 dias de reinado. É um reinado sem legitimidade, né? Muito mais, não tem legitimidade da parte do Senhor. Sansão foi o primeiro caso que a Bíblia nos trouxe, mas prestem atenção que os outros resolveram conscientemente tirar a própria vida para sair de situações desagradáveis ou por causa das decepções. Sansão, ele abriu mão da sua vida por causa de seu povo. A missão de Sansão, desde pequeno, era livrar o povo de Israel dos filisteus, seus maiores inimigos à época. E Sansão se encontrou numa situação muito delicada. Após ele ser entregue por Dalila aos filisteus, ele estava preso dentro de um templo de um deus estranho, de um demônio chamado Dagon. E então, ele, com as últimas forças que Deus lhe concedeu por causa de sua oração, derruba o templo sobre si e sobre aqueles filisteus que ali estavam. Naquele dia, a palavra de Deus fala que morreram mais de 3.000 pessoas. Estavam todos os príncipes dos filisteus ali. Sansão, ele abre mão da sua vida por causa da vida de outros. Pode passar, irmão. No Novo Testamento, há apenas uma referência ao suicídio. Apenas um caso, é o caso de Judas Iscariotes, segundo a revista, que está disposto em Mateus, no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 27, nos versículos 4 e 5. Mateus 27, 4 e 5. As moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Obrigado, irmão. Irmãos, eu quero que prestem atenção especial no caso de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos de Jesus. O que quer dizer que ele andou com Jesus. E quero dizer mais, ele trabalhou para Jesus. Eu aprendi com o pastor Sebastião que ele foi o tesoureiro dentre os apóstolos. Estou correto, pastor Sebastião? Ele sentava ao lado de Jesus. Nem todos, irmãos, nem todos, infelizmente, que trabalham para Jesus, nem todos alcançarão a salvação. Porque o trabalho feito de qualquer forma não adianta. Não adianta. A palavra de Deus fala
que Judas metia a mão na sacola e retirava o dinheiro de dentro dela. Ele roubava sem consciência, como o pastor Sebastião falou. Então, eu quero dizer aos irmãos, respondendo uma pergunta que eu mesmo tive respondida por essa palavra. Às vezes a gente pensa, nossa, a pessoa esteve o tempo todo na igreja, a pessoa ouve a palavra de Deus constantemente e ainda assim tira a própria vida. Judas fez isso. Ele ouviu da boca de Jesus toda a verdade, ele ouviu da boca de Jesus da onde provinha a salvação, ele ouviu da boca de Jesus que ele, Jesus, era o único caminho. Mas ele ainda assim, Judas Iscariotes, traiu a Jesus. Mas reparem que ainda assim, houve um tempo depois da traição de Jesus. Glória a Deus. Desculpa tomar o tempo aqui do professor, que está falando muito bem, mas, irmãos, esse negócio do Judas, ele tinha Jesus como uma mercadoria. E aí ele estava pronto para vender aquela mercadoria a qualquer hora. Tem gente que está servindo a Deus, mas ele está pensando só em prosperidade. Está pensando só em ganhar dinheiro. Não, ele quer ganhar dinheiro, ele não suporta humilhação, não suporta sofrer nenhum dano. Se a igreja não fizer tudo o que ele quer, né, ele cai fora, ele vai embora. Por quê? A igreja para ele é só um objeto de mercadoria, ele está querendo ganhar a vida. Né? Então a pessoa não é sincera. E aí ele está perdendo tempo. Obrigado, pastor Sebastião. Preste atenção que mesmo diante do erro de Judas, ele teve uma possibilidade de salvação ainda. Houve um tempo desde a entrega dele, de Jesus, né, até o tempo da morte dele, do suicídio dele. Nesse tempo, se ele tivesse se arrependido, a palavra de Deus fala que ele se arrependeu. Ele sentiu grande remorso. Se ele tivesse arrependido e pedido perdão pelo pecado, sinceramente, ele ainda teria encontrado salvação. Jesus é misericordioso demais conosco. Para falar a verdade, eu não mereço estar falando aqui com os irmãos e nenhum de vocês merece estar sentado aí. Mas Jesus é tão misericordioso que Ele oferece a salvação para seres baixos e vis como nós. Não há luz nenhuma em mim a não ser dele. E Judas ainda tinha salvação. Judas representa aquela pessoa mesmo, que anda o tempo todo junto a Jesus, ouve o que Jesus fala e cai, para nunca mais voltar. Irmãos, se Judas teve essa possibilidade de salvação, mesmo depois do pecado cometido, um pecado terrível, a maior injustiça já feita, quem dirá aquele irmão que sentava ali no cantinho e não veio mais ao culto? Hoje, os instrumentos que Deus usa para falar da salvação somos nós. Portanto, nós não podemos nos calar, deixando de oferecer a esses irmãos a palavra da salvação, que é Jesus Cristo. A pessoa caiu, Jesus levanta. Basta que nós façamos a nossa parte. O Espírito Santo vai convencer. Pode passar, irmão. Bom, o terceiro ponto do primeiro tópico é o suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão ligado e criado pela ONU, nas últimas 5 décadas houve um aumento de 60% no índice de suicídios por ano. Por ano, para vocês terem uma ideia, irmãos, 21 milhões de pessoas pensam em cometer o suicídio. 1 milhão comete. São 1 milhão de suicídios por ano. E o que os governos têm feito? No caso, o governo aqui do Brasil, principalmente a iniciativa privada tem trabalhado nesse sentido, tem sido feito o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, um mês de luta em favor da vida e contra o suicídio. Nesse mês são feitas faixas, eles vão para praças, distribuem panfletos em favor da vida. Entretanto, eu pergunto aos irmãos, isso é suficiente? Isso não é suficiente, isso é muito pouco.
E a respeito desse crescimento, existe um filósofo, um sociólogo, chamado Durkheim, que é ateu, que ele fez um estudo sobre o suicídio. E ele disse que não se pode fazer propaganda do suicídio, porque o suicídio é um fenômeno social. Portanto, os números reais do suicídio talvez não sejam esses. Tem uma máscara aí. Eu não acredito que seja isso, que seja apenas esse o crescimento. É muito mais. Pode passar, irmão. Os tipos de suicídio. Existem 3 tipos de suicídio que são elencados na nossa lição. Aqui eu estou trazendo conforme está na revista, irmãos. O suicídio convencional. Por que convencional? Por causa da convenção daquele povo, por causa da tradição. Existem povos, como é o caso dos esquimós, esses exemplos são trazidos pela revista também, como é o caso dos esquimós, em que as pessoas que têm deficiência, que são incapacitadas para o trabalho, se espera delas que elas se suicidem. E elas vão e se suicidam. No caso do Japão, só para vocês terem uma ideia o quanto essa tradição é forte no Japão, o Japão é o país em que o índice de suicídios é mais alto. É 18,5 suicídios a cada 100 mil habitantes por ano. A cada 100 mil habitantes, quase 19 se suicidam por ano, e são índices oficiais, não necessariamente os índices reais. Paz do Senhor. Você falando o slide anterior sobre o aumento do suicídio no mundo, né? Isso vem ocasionando também, irmão, devido às universidades, às escolas, né? Inclusive um professor meu na universidade, ele falou assim que o suicídio hoje na sociedade em que vivemos é normal. Né, infelizmente, aí, como muitos cristãos não estão preparados, né, para, não tem como diz, não tem uma base na igreja, não tem aquela felicidade em ser cristão, não tem aquele incentivo também de nós cristãos, né, acaba acreditando no intelectual. As crianças tá ali as professoras que incentivam, mas quando vai para o ensino médio, para a universidade, infelizmente eles têm esse conceito, né, que a sociedade hoje em dia é ser opressora, o desemprego, a única solução que eles veem é o suicídio, né, onde entra o papel da igreja, né, que a gente tem que levar a palavra, que está muito triste a situação. Obrigado, irmã. É isso mesmo. O problema que a irmã apontou vem no seguinte sentido. Quando a pessoa não tem a possibilidade de olhar para o modelo perfeito que é Cristo, quando a pessoa não tem acesso a essa informação, ou quando ela deixa de olhar para Cristo, deixa de ter relação com Cristo, ela vai começar a olhar para quem? Para o homem. E vai começar a admirar o homem. E vai ver no homem os atributos do homem. E olhar para esse conhecimento que não provém da parte de Deus. Como eu disse no começo, a única ética perfeita e eterna é a ética cristã, porque ela vem da palavra de Deus, vem da parte dele. Além do suicídio... eu estava falando em relação... Irmãos, eu fiz uma viagem com a Annelice, nós fomos, há uns tempos atrás, lá para conhecer, em Gramado. Aí teve um passeio, nós fomos numa serra, chamada Serra Gaúcha. E lá tem um fenômeno que eu fiquei assustado, um negócio esquisito, é cheio de vales, e um lugar bonito, mas de repente, a gente estava lá, de repente caiu uma serração, e escureceu tudo. Escureceu que a gente não via um ao outro. Dessa distância aqui, não via a pessoa que estava aqui, ó. Caiu aquela neblina, aquele nevoeiro. Aí, depois passa um tempo, aquilo vai dissipando e desaparece. Aí o guia contou um negócio para nós que eu chorei e fiquei triste.
lá tem muita gente idoso. Aí os filhos nascem os filhos, de repente fica por ali e aí vai embora. Vão para outros países, vai para outros estados, para outro local, os velhos ficam lá. E morando só os dois velhinhos, aí de repente um morre. Quando morre, o outro fica só. Quando fica só, e quando vem aquele nevoeiro, vem o nevoeiro, ele já sabe, passou o nevoeiro, terminou, isso é fato. Eles vão nas casas, vários idosos estão lá enforcados. Na hora do nevoeiro, dá uma tristeza tão grande neles, que eles suicidam. Eu acho que é um problema espiritual, eu acho que tem um espírito maligno que afeta aquela região. Obrigado, pastor. Já vou complementar em relação a isso. Obrigado pela participação, não sabia desse fato. Desconhecia. É assustador. O suicídio convencional ou tradicional, como eu estava explicando, ele se dá por causa das tradições. No Japão, para vocês terem uma ideia, em 2007, o ministro da Agricultura, informação da revista, ele foi acusado de corrupção. Ia começar uma investigação contra ele. Imaginem. Exatamente. Então ele, ao saber que ia ser investigado, muito envergonhado, para não envergonhar a sua família, para não envergonhar a sua região, para não envergonhar o seu país, ele foi para casa e se enforcou. Essa tradição no Japão vem de muito tempo atrás. Os samurais, quando eles eram pegos em alguma situação de desonra, eles pediam misericórdia do rei para que o rei permitisse que eles mesmos tirassem a própria vida e que a vida deles não fosse retirada por outros, para que eles não desonrassem as suas famílias. Então, para eles é motivo de honra. Isso reflete nos dias de hoje, naquele índice que eu falei para os irmãos, 18,5% de suicídios a cada 100 mil habitantes por ano. É o índice mais alto do mundo, por causa da tradição japonesa. Hoje, há muita pressão em cima dos estudantes, dos jovens no Japão, para que eles sejam alguém na vida, para que eles possam vencer. Essa pressão também existe aqui. E lá no Japão, o jeito de eles responderem a isso é se suicidando. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, assim como do Japão. Porque nós temos pressionado tanto a nossa juventude, exigido tanto deles, de crianças, que eles façam tantas coisas, tantas atividades, que eles agem como se fossem adultos, andam estressados. E aí você vai conversar com a criança está estressada. Não basta a realidade social difícil que a maioria das famílias vive no Brasil, os pais ainda têm colocado uma carga muito grande de cobrança em cima das crianças, dos adolescentes e dos jovens. O suicídio tradicional. O suicídio pessoal é o suicídio que a gente mais conhece. É o suicídio que a pessoa se vê encurralada, que a pessoa está em depressão, que a pessoa não vê saída, que a pessoa não vê esperança e acaba tirando a própria vida. O terceiro tipo de suicídio, eu até discordo da colocação da revista em relação à palavra suicídio. Eu deixaria apenas sacrifício. É o suicídio sacrificial, que é o caso de Sansão, que a gente já pôde observar lá atrás. Eu gostaria que quem tiver com o texto de referência, Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 32 a 34, pudesse ler. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Obrigado, irmã. Esse capítulo de Hebreus, a gente estudou na última revista, a Epístola aos Hebreus. É poderoso. É a galeria dos heróis da fé. Ali só tem gente que honrou a Deus durante a sua vida, ou no caso de Sansão, na sua morte. Pessoas que demonstraram a sua fé até as últimas consequências, como é trazido nesse texto. E Sansão é um deles. Sansão deu a vida pela vida de outros, para que outros pudessem
ter vida e sair, inclusive, da escravidão cometida pelos filisteus contra eles. A outra referência que a gente tem de suicídio sacrificial ou de sacrifício é o sacrifício do Cristo de Deus, de Jesus Cristo. Quem tiver, por gentileza, João 10, 11 a 15 aberto. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Ele deu a vida dele por cada um de nós. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Observem, então, irmãos, que a Bíblia recrimina os outros tipos de suicídio, mas não recrimina esse. É por isso que eu discordo do termo suicídio. É um sacrifício em favor de outrem. Imaginem, quem aqui é mãe? Levanta a mão, por gentileza. E quem aqui é pai? Eu ainda não tive esse prazer, essa felicidade. Com fé em Deus ainda vou ter. Mas imaginem vocês, está repreendido em nome de Jesus, mas se acontece um acidente e na situação você só pode salvar uma pessoa, ou você, ou seu filho, sua filha, o que você faria? Esse amor de pai, esse amor de mãe, foi demonstrado em Jesus Cristo por Deus. É um amor que transcende tudo, e como foi dito, não há amor maior do que o amor daquele que dá a vida pela vida de outra pessoa, pela vida dos amigos, como é trazido na palavra de Deus. Outros exemplos de pessoas que cometem o suicídio sacrificial, conforme a revista, são os bombeiros, são os policiais que arriscam as suas vidas, são salva-vidas, são pessoas que se colocam em risco a sua integridade pela vida de outrem, e às vezes acontece de um perder a sua vida, para salvar a vida de outros. Irmão Sérgio? O maior exemplo disso está em Chernobyl, né, irmão? Que os 47, foram os 47 bombeiros que deram a vida para tirar o povo de lá, e os 57 paramédicos que entraram para retirar o povo e também morreram lá antes de sair. Verdade. Pode passar, irmão. Chegamos no último tópico que a revista nos traz, que é o posicionamento cristão sobre o suicídio. Ele está dividido em duas partes: o posicionamento teológico e também o posicionamento ético. Posicionamento teológico, eu preciso que os irmãos abram nas referências que ali estão dispostas conforme os papeizinhos. O livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13, por gentileza. Êxodo 20, 13. Não matarás. Esse é o 6º mandamento. Não matarás. Segundo a Bíblia, ninguém pode tirar a vida de ninguém, inclusive a sua. Não matarás. Não matarás ao outro, não matarás a si mesmo. Não matarás. Salmo de número 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez o povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus é soberano. A vida é dádiva de Deus. Ela não vem de outro lugar senão dele. É somente dele a prerrogativa de tirar a vida de alguém ou de dar a vida a alguém. A gente não pode se enganar pensando que é mais poderoso do que Deus. A gente não pode se fazer Deus. O suicídio é um atentado, claro, à soberania de Deus. É uma zombaria com a cara de Deus. Me perdoem a palavra os irmãos. Por gentileza, irmã Vilma. Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe tempo para tudo. E Deus tem um tempo para cada um de nós. Quem sabe o nosso tempo é amanhã, no arrebatamento da igreja.
Quem sabe o nosso tempo é daqui a um mês. Mas quem sabe, antes de Jesus vir, a gente parta, porque é o tempo de Deus para a vida de cada um que aqui está. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Esse é o tempo de Deus para a vida de cada pessoa que existe. Nenhuma pessoa pode se dar o luxo de tirar a própria vida. É dom de Deus. Hoje eu falei isso lá no velório. Falei, a porta abre. Eu falei, a porta abre na hora certa. Abre e a pessoa passa. Mas é Deus que abre essa porta na hora certa. A gente já tinha aprendido a respeito nas lições sobre eutanásia, né? Na lição sobre eutanásia ficou muito nítido para a gente que mesmo a gente sofrendo em aflições, não é correto a gente agir contra a vida de ninguém, mesmo que seja um familiar que a gente veja em sofrimento. Hoje eu estava lendo uma reportagem, vendo uma reportagem acho que foi na Discovery, foi na Sky, e que um gurizinho já tinha tido morte e iam desligar os aparelhos. Quando o médico foi lá para fazer isso, ele mexeu a mão dele. E daí já tinha, os órgãos dele já estavam todos, isso aqui vai para fulano, para ciclano, para beltrano, lá nos Estados Unidos. E ele mexeu a mão. Ele já estava com morte cerebral. E Jesus curou ele. Glória a Deus, aleluia, glória. Aleluia. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O último posicionamento teológico está em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 15. Tendo por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso qualquer que aborrecer o nosso irmão e homicida. E vós sabeis que andar homicidas têm eternamente nele a vida eterna. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado. Todo mundo que odeia ao outro é homicida, segundo o texto. A gente não pode nutrir ódio em nosso coração, é a primeira coisa. Eu odeio aquela pessoa. Não, você não pode odiar, senão é homicida. E mais, está escrito que o homicida não terá salvação eterna. Trazendo para o caso do suicídio, que é o tema da nossa lição, nós entendemos que o suicida, respondendo outra pergunta que muitos irmãos fazem, não encontrará a salvação. O último ato que ele comete em sua vida é tirar uma vida. Como é que ele vai pedir o perdão? Exatamente. Verdade. Pode passar, irmão. Eu vou deixar uma pergunta, que já me fizeram essa pergunta. E ela é bem coerente agora, nesse momento. Perguntaram o seguinte: a pessoa tentando o suicídio, e entre o suicídio, a tentativa do suicídio e a morte, havendo tempo, ela pedindo perdão nos poucos minutos que ela tem, como fica a vida eterna para essa pessoa? A pergunta aqui é: a pessoa vai praticar o suicídio, mas aí ele pede o perdão e consuma o suicídio. Está perdido. Não?
E aí não morreu. Ah, então, ele consumou. Não tem jeito. Se a pessoa consumou, é fato consumado. Tem um obreiro que já tentou suicídio 2 vezes. Aí ele está lá intacto. Então, será que ele pediu perdão? Que ele já que a corda do pescoço. Pelas tentativas, Deus perdoa, né, pelo fato da pessoa... Enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida e há possibilidade de pedir perdão, há esperança. A questão principal que foi levantada pela irmã Vilma, foi explicada pelo pastor Sebastião, é que a última parte do ato de suicídio é a morte, é a consumação. Então, o último ato da pessoa foi uma morte por causa que ela mesma provocou, foi uma morte auto-infligida. Então, mesmo que ela, nesse decorrer de tempo, se arrependa, a última parte do ato ainda vai acontecer, foi provocada por ela. Por isso, o suicídio não oferece à pessoa a possibilidade da salvação, como a palavra de Deus nos trouxe. A Bíblia dá um exemplo de Saul. Saul pecou contra Deus e a Bíblia diz que o pecado foi tão grave. Ele pediu perdão e ele buscou a Deus através de sonho. Deus não falou com ele. Através de profeta, Deus não falou com ele. Através da revelação sacerdotal, Deus não falou com ele. Aí ele foi procurar uma feiticeira. E no final ele suicidou e acabou com a sua vida, perdendo a salvação. Pastor Ismael. A princípio eu não quis entender, eu não compreendi a pergunta da irmã Vilma. A minha esposa, que é defensora e amiga dela, me esclareceu, eu pude entender, agora eu entendi. O que eu entendi é que o suicídio tem várias formas de suicídio. O cara pode pegar um revólver, pá! Aí não tem jeito. Mas se o cara falou, não, vou suicidar, vou tomar um copo de veneno para suicidar, é isso aí? Aí tomou o veneno. Ele não morreu imediato, vai com ele para o hospital. No caminho do hospital, ele está consciente ainda e pede perdão e tal. Aí depois que ele chegou no hospital, ele morre. Mais ou menos o que eu pude entender agora, né? Volta, por gentileza, o slide, irmão. Lógico. Bom, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Pastor Sebastião, por gentileza. Primeira João, que é o que a gente leu agorinha. 3,15. Sim, senhor. Eu vou fazê-lo agora. 1 João 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O último ato da vida, apesar... Sim, mas o suicida é um homicida, porque ele tirou uma vida, ele ceifou uma vida, ele matou a si mesmo. Do mesmo modo que a outra pessoa tem vida, ele também tem vida em si. 2 crimes. Porque ele... Enquanto há fôlego, enquanto eles estiverem vivos, eles têm a possibilidade de se arrepender. Como foi o caso de Moisés, ele teve esse tempo. O pastor Ismael e a irmã Vilma levantaram a questão desse tempo a partir da tentativa do suicídio. O problema principal é que a consumação do suicídio ainda vai acontecer no momento da morte. Então, o último ato praticado vai ser um ato pecaminoso, que é o suicídio. Apesar de ele ter tomado o remédio, enfim, qualquer coisa que ele tiver tentado tomar, cortado o pulso, enfim, que dê um tempo para ele, teoricamente, se arrepender, a última parte do ato do suicídio é a morte. Então, ele vai terminar a sua vida pecando. Quando o bandido mata e ele está na hora de morrer, o bandido está morrendo, pede perdão. Não entendi. Quando o bandido vai lá e mata, né? Aí acontece dele ser atirado.
Aí ele não morre na hora, mas ele é conhecedor. Ele confessa a Deus e arrepende e pede perdão na hora da morte. E aí? Enquanto há respiração, há como se arrepender. O problema é que o último ato dessa pessoa que a senhora citou, desse bandido, é um ato de arrependimento e de pedir perdão. O último ato do suicida é a consumação do suicídio, porque o último ato dele é a morte, por causa do suicídio que ele cometeu, do homicídio. O último ato é que é a questão. Mas se houver tempo dele pedir perdão, tipo, ele tomou um veneno, está passando mal, leva para o hospital, aí nesse meio tempo ele confessa, pede perdão, é lógico que ele vai alcançar o perdão. Mesmo que ele venha morrer, mas eu creio que ele vai ser perdoado e vai ser salvo. Eu entendi o posicionamento da irmã, do pastor Ismael e da irmã Vilma. Entretanto, o que é trazido pela revista é que o último ato do suicida é a morte. Mesmo que haja um tempo do lugar que ele cometeu o suicídio até o lugar que ele morreu, o último ato do suicídio é o último ato da vida dele, que é a consumação do suicídio, é a morte dele. Então, o último ato da vida dele foi um homicídio contra si mesmo. Mesmo ele tendo se arrependido nesse percurso, se ele morrer por suicídio, se esse suicídio for consumado, ele não encontrará salvação. É o que nos traz a revista, é o que nos traz a palavra de Deus. Para ver o quanto isso é profundo, para se colocar. Se por algum acaso alguém comete um ato de suicídio, nesse meio termo, ele se arrepende. Se o Senhor sentir que o arrependimento dele foi de toda a alma, o Senhor não vai deixar ele morrer. Não vai deixar que o último ato dele seja a morte para que ele seja condenado. Isso é profundo, porque a gente entende que Deus não vai deixar isso acontecer. Mas se por algum acaso aconteceu, é que o arrependimento dele não foi de toda a alma. Simples. Obrigado pela participação. Obrigado, irmãos. Sim, esse tema é um pouco polêmico, né? E a gente tem que respeitar a decisão de cada pessoa, né? O pensamento. Mas, se a gente for pensar bem, Jesus nos ensina aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Então, se ele está consciente, a gente temos que entender que o ato dele tentar é porque, primeiro, nós temos que entender o que é o suicídio. Suicídio, a pessoa tem uma dor tão intensa dentro dela que ela não quer se matar, ela quer tirar aquela dor, né? A pessoa, às vezes, ela tem um trauma de infância. Ali nós temos um rei que estava com medo, nós temos Judas, que houve um arrependimento tão grande que ele jamais achou que Jesus ia chegar àquele ponto e que ele viu que não tinha como mais voltar atrás. Então, se o suicídio acontece por várias coisas e está muito ligado à doença, que não tem como nós falarmos agora. Mas, no meu entendimento, que eu acredito sobre isso, eu acredito que qualquer circunstância onde você tem um fôlego de vida, e pode ser questão de segundos, e a sua consciência houve arrependimento sincero, eu acredito que chegou à salvação. Esse é o meu pensamento, a minha visão, né? Porque, se a gente for olhar bem o texto bíblico, o elemento assassino, e a gente voltar um pouco por direito, tem que ter o elemento vontade. E esse elemento vontade, ele tem que chegar a uma circunstância fim, um elemento final. Agora, se houve um arrependimento, inclusive no direito, quando existe o arrependimento, por exemplo, eu dei um tiro em você, imediatamente eu pego você, chamo a ambulância e levo para o médico, você tem a sua atenuante, você vai ser respeitado e vai ter alguma coisa ali. Nós, seres humanos, temos isso, ainda mais Deus, que Ele é rico em perdão e misericórdia. Esta é a minha visão. E me desculpe se eu contrariei alguém, né? Não, pelo contrário, a gente está aqui justamente para aprender. Então, para os irmãos terem claro em suas mentes, aqui há 2 pontos de vista teológicos. O que nos traz a revista, de que o suicida não encontra salvação de modo algum. É o ponto de vista com o qual converge o pastor Sebastião, que ele nos trouxe. E existe outro ponto de vista que proveio da indagação da irmã Vilma, do pastor Ismael e da irmã, e por complementação do pastor Edivaldo, que diz
foi um questionamento lógico, irmã. Você perguntou para saber, né? Que diz esse ponto de vista teológico que a pessoa pode sim encontrar salvação se arrepender nesse tempo decorrente, durante a tentativa, durante o ato do suicídio, até o momento que expira a vida. Internado ali 15, 20 dias para morrer. Nesse intervalo desses dias, ele tem um arrependimento muito profundo, muito profundo. O que vai acontecer? Eu acho que nesse arrependimento aí, ele é perdoado e ele alcança a salvação, mesmo, na minha opinião, mesmo ele vir a óbito. Por quê? Há uma diferença, igual o irmão citou. Se você tem um período de arrependimento, é diferenciado de uma pessoa que leva uma arma no ouvido e se mata, não deu tempo de nada. Eu acredito que esse período que ele tem de arrependimento, eu, na minha opinião, respeitando a opinião dos outros irmãos, acredito, assim, que Deus não deixará ele morrer sem salvação. Obrigado, irmão. Bom, a revista da CPAD, que é esta aqui, que nós temos acesso, ela nos traz conceitos teológicos profundos a respeito dos valores cristãos. Estas posições que aqui estão são as posições da Assembleia de Deus, são as posições que normalmente a gente converge. Os pontos de vista teológicos que foram levantados aqui são diferentes, sim, e eu respeito os pontos de vista teológicos de cada um. O meu papel enquanto professor de escola bíblica dominical é trazer o ponto de vista que está na revista e os irmãos trazem, logicamente, a problematização, que é o que foi feito. Existem esses dois pontos de vista teológicos, irmãos. Nós tivemos... Nós tivemos um ato dentro do nosso ministério, no nosso campo. O pastor Sebastião conhece muito bem a história, mais do que eu, mas o pastor contou, falou, lá no simpósio, lá em Caldas Novas, ele tentou um suicídio, entendeu? Cortou os seus punhos todos e ficou sangrando, passou um tempo dentro do matagal, onde ele tentou cometer esse suicídio, só que ele não morreu. Ele tentou o suicídio. Foi no caso do remédio, o irmão ali falou assim, não, que se ele for salvo, aí ele não vai morrer. Então, se ele for morrer, porque aí ele não foi salvo, né? Eu não vejo bem assim, ele teve o tempo do arrependimento, né? Então, esse irmão, hoje ele continua sendo pastor, ele está uma bênção na igreja, ele já veio até aqui, né, pastor? Trouxe ele aqui um dia, né? Mas a gente acredita que hoje ele é um homem salvo. Ele tentou o suicídio, mas ele não morreu. Mas eu não creio que só por causa disso, hoje ele é um homem perdido, né? Se ele tivesse deixado os caminhos do Senhor, ele seria um homem perdido. Mas ele veio ao arrependimento de tudo isso. Ele pediu perdão, tudo lá no simpósio. Irmãos, eu sou um profundo admirador do debate. Eu gosto bastante disso, é muito rico, a gente aprende demais. Entretanto, com a opinião da irmã, eu vou finalizar esse debate. Em virtude do pouco tempo, eu já excedi o tempo que a irmã Vilma me deu. Eu peço perdão aos irmãos, mas a gente continua em outra oportunidade. Então, irmão, não é uma opinião. A gente viu aqui que divergem duas opiniões. Enfim, tem uma resposta, tem salvação ou não tem salvação para o suicídio? Ou a gente vai ficar nessa dúvida? A resposta que a revista nos traz é não, não há salvação. A posição da Assembleia de Deus é não há salvação para o suicida, porque o último ato é a consumação do suicídio. Diverge da opinião trazida pelos irmãos. Como eu disse, o cristão não é dono da verdade. A verdade é que é dona do cristão. A gente tem que aprender a respeitar a posição dos outros, né? Pela palavra não tem como ter perdão. Porque tem o versículo que fala que o homicida não alcança a salvação.
Foi o que a gente acabou de ler. Essa é a posição trazida pela revista. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. A posição teológica trazida pelos irmãos não converge com a revista. Eu, Mateus, enquanto professor, trouxe a opinião da Assembleia de Deus. Não quer dizer, não estou falando que os irmãos estão errados. O irmão Edivaldo tem maior conhecimento teológico do que eu. Quem sou eu a respeito disso? Mas a posição trazida pela Assembleia de Deus é essa: o suicida não encontra salvação. Até porque, irmão, se por algum acaso alguém comete suicídio nesse meio tempo, tenta se pedir perdão, ele ainda não cometeu suicídio. Ele só vai cometer o suicídio após a morte. Após a morte, ele não tem como pedir perdão. Exatamente. Irmãos, na realidade, igual o Mateus falou, o suicídio é aquele que a pessoa consuma. Exato. Mas o suicídio, aquele tentado, para mim ele não é suicídio. Houve uma tentativa contra a sua própria vida, mesmo que aquilo ali gerou a morte futuramente. Para mim, o suicídio, ele é um ato, por exemplo, um revólver, não tem tempo de você pensar. Um remédio já tem. Então, eu acredito que existe uma diferença entre uma tentativa contra a sua própria vida contra o suicídio. Que o suicídio em si, não tem, acredito também, em alguns casos, num revólver, alguma coisa, não tem perdão. Mas agora, a tentativa contra a vida e depois vem a morte, para mim, não foi o suicídio. Né? Para mim, aquilo ali vai ter a consequência, que vai gerar a morte. Mas existe o atentado com o suicídio que não tem mais volta. irmãos, vou continuar. Obrigado pelas participações. Para finalizar, eu vou tentar amarrar, porque ainda ficou um pouquinho aberto. O maior índice de crescimento de suicídios é em jovens e em adolescentes. Desde 1980, o número de suicídios, o índice de suicídios no Brasil cresceu 33,3%. 40% foram da faixa etária, 10 a 14 anos. 33,5% foram da faixa etária de 15 a 19 anos. É necessário que a gente cuide da nossa juventude, é necessário que a gente esteja o tempo todo olhando por eles e protegendo-os. As pessoas que têm tendência ao suicídio, que estão tendentes por causa da depressão, elas demonstram por meio de sinais, elas começam a resolver as coisas delas, como fez a Aitofel. Elas começam a demonstrar uma mudança de comportamento. Tem gente que está muito triste, no outro dia está muito feliz. Tem gente que muda de comportamento, muda o jeito de se vestir. São sinais que os psicólogos dizem para a gente que são sinais de pessoa que está com depressão e com tendência ao suicídio. Ao observar isso, nos aproximemos. Existem jogos demoníacos que têm levado os nossos jovens, os nossos adolescentes a precipitarem o fim da sua vida. E a gente dormindo enquanto igreja. É nosso dever abraçar. A nossa missão, abre por favor, pastor Sebastião, em Mateus 22, 34 a 40. Para final. 22, 34 a 40. Eu sei disso. Mateus 22, 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmãos, para a gente finalizar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que nos amar e amar o próximo. O suicídio é uma afronta clara ao amor a nós mesmos. Nós somos criação
perfeita de Deus, nós somos obra-prima dele. Ele nos criou com o intuito de nós sermos como ele. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Nós atentarmos contra a nossa própria vida é também uma banalização do que Deus nos deixa. Se vocês pensam, no Antigo Testamento, não matarás, é o 6º mandamento. E o que Jesus nos fala? No que se resume a lei e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não consegue agradar a Deus. Se você comete suicídio, ou se alguém comete suicídio, não agrada a Deus. Essa é a posição trazida pela revista. Essa é a posição, eu espero que os irmãos entendam. Peço perdão para a irmã Vilma por exceder o tempo, mas eu creio que foi edificante para a igreja e a gente saiu muito informado. Jesus falou assim, filhinho, o novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros como eu vos amei. Esse ainda é mais ainda forte, ao ponto de dar a vida. Então, nosso amor tem que ser como Jesus amou, ao ponto de dar a vida pelo irmão, por alguém, entendeu? É maior ainda, porque às vezes a gente não ama nem a própria vida da gente, entendeu? Quanto mais os outros lá de fora. Tem que ter o espelho que é Jesus. Muito obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe e esteja conosco para a gente continuar firme, não somente estando aqui na presença de Jesus, mas convivendo com Ele intimamente e pregando a verdade dEle, o amor dEle e cuidando de quem precisa. Graças a Deus. Irmãos, quando eu pedi ao Mateus para ministrar essa aula, eu pedi a ele que houvesse participação da igreja, que fosse um momento em que nós pudéssemos sair daqui com as nossas dúvidas sanadas. E eu gostaria de perguntar para a igreja, os irmãos ficaram satisfeitos com a discussão do tema nessa noite? Valeu a pena, né? A escola bíblica dominical é bem isso, irmãos. Lugar de aprendizagem, lugar de crescimento espiritual. Nesse momento, nós vamos... Isso, irmão divino. Nós vamos agradecer a Deus, mas antes, nós vamos todos. Não é para o irmão Mateus, não é para o que aconteceu aqui nesta noite, mas é para a liberdade que o Espírito Santo teve no nosso meio. Nós não vamos sair daqui com confusão. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, o pastor da nossa igreja é o pastor Sebastião Monteiro, tá? Ele está aqui e eu sei que ele não vai se negar em nenhum momento em tirar a dúvida dos irmãos, né? Às vezes a gente faz alguma pergunta porque é o nosso dia a dia e às vezes a gente confronta com algumas perguntas de pessoas, às vezes até não crente, e a gente precisa, como servos de Deus, nós precisamos estar preparados para responder as perguntas daqueles que não entendem a palavra de Deus. E eu acredito que daqui hoje saiu a semente para que nós possamos continuar estudando a palavra de Deus e tirar todas as dúvidas. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos ficaram satisfeitos? Perdeu quem não veio, não foi? Então vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. E agradecer o irmão Mateus por se deixar ser usado por ele nesta noite e nos trazer um estudo tão abençoado. Deus te abençoe, Deus continue te usando. É maravilhoso ver um jovem dedicado na obra de Deus. É um verdadeiro milagre, não é, irmãos? Nos dias atuais, verem jovens se dedicando à obra do Senhor, se dedicando ao estudo da palavra de Deus. Vamos colocar de pé, nós vamos fazer essa oração em agradecimento por esses momentos e depois nós vamos louvar o Senhor com um hino. E eu gostaria de pedir aos irmãos, o irmão Aparecido, para tirar a oferta nesta noite. A oferta, irmãos, os irmãos vão estar abençoando a escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento.
Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás nos céus. Nós estamos na Tua presença, Senhor, para agradecer por esses momentos tão ricos, onde o Senhor teve a liberdade de trabalhar no nosso meio, de trazer à luz, ó grande Deus, um assunto tão importante, tão pertinente aos dias atuais. Pai, sabemos, ó grande Deus, que o mundo está vazio, que o mundo, ó grande Deus, que não te conhece, muitas vezes chega a decisões precipitadas, mas que o Senhor possa preparar-nos, ó Deus, como, ó Pai, verdadeiros guerreiros, para que nós possamos estar prontos, meu Deus, para ir de encontro com essas pessoas, para chegar nessas pessoas, ó grande Deus, antes que o inimigo ceife-lhes a vida. Pai, que o Senhor possa levantar no nosso meio, ó Pai, verdadeiros guerreiros, comprometidos com a Tua palavra. Edifique em nós, ó Deus, um altar de louvor e adoração, e também compromisso com a Tua palavra. Senhor, continue abençoando cada irmão. Senhor, continua, Pai, abençoando os professores da Escola Bíblica Dominical e dando-nos graça para vencer a cada dia. Pai, é o que nós te pedimos, ó Pai. Nós agradecemos pela vida do irmão Mateus, que o Senhor possa fortalecê-lo na Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja escolhe um hino bem alegre, bem animado. 400. Deus abençoe, irmão Mateus. Os irmãos podem estar trazendo a oferta. Cadê as cantoras para ajudar o pastor? Pastora Nelice e pastora Aldenaí, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, oh doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, eu parto rumo à morte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós terminarmos, eu quero dizer para os irmãos que o irmão Sérgio, como sempre, mais a irmã Ruth, os abençoadores da Escola Bíblica Dominical, trouxeram um lanche para nós, vai ser servido ali, e os irmãos, eu gostaria de ver todos os irmãos ali, irmãos. Vamos socializar, né? Vamos ter um tempo para a gente, um pouquinho ali, e com certeza Deus vai abençoar esse momento. Vou passar a oportunidade para o pastor da igreja, e ele vai estar finalizando a nossa EBD. Amém, graças a Deus. Que escola maravilhosa, irmãos. Foi boa a participação dos irmãos e mostrar o alto nível, né, de discussão, de participar, foi muito bom. Agora tem gente que quase desvia. Se a ideia dele não valer, ele fica bravo demais, né? Não é assim. Isso é bom discutir para a gente chegar
num lugar. Eu falei daquele jeito porque eu não posso, de forma nenhuma, primeiro como um pastor, segundo como um militar, como um policial, ou como cidadão, aprovar o suicídio. Eu não posso, de forma nenhuma, não posso aprovar. Então, eu sou contra o suicídio. De qualquer forma, eu sou contra. Agora, tem uma coisa, que inclusive teve uma irmã aí que eu ouvi a irmã falar, que a pessoa falou assim: eu não queria fazer isso. Eu não queria, eu não queria, eu me arrependo. Então, aí é que a pessoa foi pega ou possuída por um espírito estranho, que não era o Espírito de Deus, ela foi possuída, ou por um estresse, um desvio mental tão grave, que ele estava fora de si quando ele fez isso. Então, aí eu acredito que a pessoa se arrepende, fala assim: eu não queria esse resultado. Agora, se a pessoa faz premeditado, a pessoa pensa, acha, porque para suicidar não é assim, papapá, não, senhor. A pessoa pensa, ele faz um projeto, um plano, para ele fazer aquilo. Aí, não tem jeito, não. Eu conheço uma pessoa que se arrependeu. Eu cheguei em casa, certo fim de tarde, e olhei para o quintal, e tinha um pé de tangerina, montado uma corda, com o laço, e minha mãe chorando, encostada na parede. Ela quis se matar, ela planejou se matar, mas ela se arrependeu. Há tempo durante o planejamento para esse arrependimento verdadeiro. Há tempo. Então a gente, eu não falo que o debate aqui foi vazio, não, é muito rico, para a gente é riquíssimo, a gente aprende demais. Entretanto, cristãos, vamos focar em salvar essas pessoas para que elas não cheguem ao ato. Essa tem que ser a nossa prerrogativa, essa tem que ser a nossa batalha. Se nós fizermos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo, não haverá o suicídio. Amém. Irmãos, vocês já viram ali a carta de Judas? Pertinho de Apocalipse, antes de Apocalipse. Por gentileza, leia lá o verso 23. Judas 23. Diz assim: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, aborrecendo até a roupa manchada da carne. E esses alguns pode ser a gente mesmo. Eu vou dizer para os irmãos já sabem. Uma certa feita eu tentei contra a minha vida. Eu não era crente, não conhecia Deus. O problema foi tão grave que me levou a tentar contra a minha vida. E eu ia fazer mesmo. Se Jesus não entra em ação na hora e não me tira de lá, eu tinha consumado. Então a questão é isso. Jesus me arrebatou do fogo. Eu ia para o inferno. Ele me arrebatou e me deu uma segunda chance. Então, nós podemos dar para nós uma segunda chance. Na hora que encontrar numa situação dessa, vai buscar Deus. Ora mais um pouco. Liga para alguém e fala: fulano, me ajuda aqui, fulano. Eu estou querendo acabar com a minha vida, me ajuda. Pede ajuda. Agora, se a pessoa está possuída por um espírito maligno, ou está com problema mental, a pessoa é louca, e de repente ele volta em si, a mente voltou, e ele se arrepende, é salvo, não tem disso não. Aí talvez aquele ato pode levar ele a morrer, não é? Ele fez, não foi conscientemente. Agora, se faz conscientemente, premeditado, aí é difícil. Irmãos, parabéns para a escola dominical, viu? Superintendência, parabéns, irmão Mateus, que conduziu muito bem. A lição foi muito boa, aprendi muito, e aprendi com as colocações dos irmãos, as ideias, é bom demais, né? A gente aprender. E principalmente a morte, quando se trata de um
ente querido, de um parente, a gente quer que ele seja salvo por tudo. Não, mas vamos supor que ele arrependeu na última hora. Várias pessoas falam para mim, mas vamos supor. Eu falo, ó, eu não sei negócio disso aí, é Jesus que sabe quem vai ser salvo, quem não vai. De repente, lá intimamente, né, isso é entre ele e Deus, tá bem? O irmão Sebastião trouxe aqui essa chave de uma moto que ele comprou. Ele perdeu uma moto, mas Deus deu outra. E ele trouxe para nós orarmos e apresentarmos a Deus. Então nós vamos ficar de pé e vamos orar. E os irmãos, lembrem-se, amanhã, quarta-feira, tem a tarde da bênção, não tem? Às 3h30 da tarde, às 15h30, a tarde da bênção. E à noite, tem homem ao máximo, mulher única, e tem a Viva, como é que fala? A Viva. Tem aqui o trabalho dos jovens e adolescentes, a Viva, e tem também os cultos nos lares, né? O evangelismo nos lares. Nós compramos hoje uma caixa de folheto para nós evangelizarmos. Aí nós estamos querendo fazer um trabalho aqui com os voluntários, aqueles que acharem que podem, para nós sair no setor distribuindo folheto. Vamos distribuir e convidar as pessoas para vir à igreja. Nós temos que ir lá. Então vamos, na quinta-feira teremos um grande culto aqui, um culto abençoado, né, na quinta-feira. Na sexta-feira, nós teremos oração das 8 às 9 horas, das 20 às 21. E domingo a escola bíblica dominical, no horário normal, e à noite um culto abençoadíssimo aqui, em nome de Jesus. Vamos então orar, apresentando a moto que Deus deu para o irmão Sebastião, pedindo que Deus abençoe ele, livra de ladrões e salteadores, livra de acidente e abençoa o servo de Deus. Senhor meu Deus, apresento aqui esta chave, representando a moto que o teu servo, o Senhor, adquiriu. Pai, abençoa ele, guarda, Senhor, livra de acidente, livra de todo perigo, livra de ladrões e salteadores. Abençoa, meu Deus, que o teu servo seja feliz com esta moto, que o Senhor o guarde, o protege e o abençoa. Senhor, tu sabes que ele precisa deste veículo para se locomover para o seu trabalho. Abençoa, Senhor, a sua vida, a integridade física do teu servo. E abençoa, Senhor, a toda a igreja, todos os irmãos que participaram dessa escola bíblica na terça-feira. Agradeço, Senhor, pela vida do irmão Mateus, este servo do Senhor que tem sido uma bênção na tua obra. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Abençoa o nosso superintendente, que a bênção do Senhor esteja na vida deles, animados, dispostos a fazer a tua obra. Nós te louvamos, Senhor, por cada um dos irmãos, pela discussão que teve, alguém levantou algumas perguntas, questionamentos, querendo aprender. Que o Senhor, então, abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor aqui na terra, não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.